Deixa eu contar só um pouquinho da minha história para quem não conhece. Eu sou filho de missionários norte-americanos, nasci no Brasil, tenho cidadania dupla, casado com uma brasileira linda. Nós vamos fazer 32 anos de casado agora em dia 11 de maio e nós temos 3 filhos preciosos, todos apaixonados por Jesus. Eu, depois de formada a faculdade teológica nos Estados Unidos, eu vim ao Brasil. Meus pais estavam morando nessa altura em Santarém do Pará, eu fui ajudar lá e depois o meu irmão mais velho, que havia fundado o trabalho lá, me pediu para pastorear a igreja lá na cidade de Santarém. A Paz Central lá de Santarém tinha 30 pessoas no hall de membros, mas a maioria, ou pelo menos uma grande parte, não estavam congregando fielmente. Teve culto lá, onde era para todo mundo ir, e além de mim apareceu só 2 pessoas. Eu pensei, não, é porque vão chegar atrasado, mas eu vou acostumá-los a não chegar atrasado, vou começar na hora certa. E eu comecei na hora certa, dirigi um louvor bem comprido, né? Pensando que ia chegar mais gente, mas ninguém mais chegou. Depois eu preguei uma pregação e até o final do culto só eram aquelas 2 pessoas além de mim. E uma era minha irmã Ângela. Mas Deus, na sua misericórdia, a história é cumprida, mas sofredora, porque eu pensei que ia crescer muito mais rápido do que cresceu. Eu tive que aprender muitas lições, mas a minha paixão era por ganhar vidas e cuidar bem delas. Então a igreja em Santarém cresceu. Hoje, mesmo depois da pandemia, tem mais do que 40 mil pessoas nas células lá, para a glória de Jesus. Isso é só na igreja da cidade. Além disso, nós temos mais 400 igrejas na região, para a glória de Jesus. E depois eu deixei com um discípulo lá e nós mudamos com uma equipe grande para Fortaleza, onde também em poucos anos tivemos milhares e milhares de pessoas e também dezenas e dezenas de igrejas lá no Nordeste. Já até passamos na época de 100 igrejas e mais do que 8.500 pessoas lá. E nós mudamos então para São Paulo, onde estamos pastoreando, e Deus tem derramado graça após graça também em São Paulo. Só agora, de março do ano passado para cá, nós vimos triplicar o trabalho, está crescendo de uma forma tão forte, é tão lindo o que Deus está fazendo, mas eu tenho certeza absoluta que não é por causa de mim. Vez após vez, eu sempre lembro, eu nunca esqueço, né, como Pedro nos adverte pelo Espírito Santo, nunca esquecer da purificação dos nossos pecados. Ai de mim, se dependesse de mim a obra, né? Eu sei que se não fosse por Jesus, eu sou o mais fraco de todos. E eu lembro claramente, quando o ministério era bem pequeno e eu não estava conseguindo romper o ministério, e pior ainda, eu era solteiro ainda, eu não estava conseguindo vencer certos pecados, eu estava desesperado, eu chorei, clamei a Deus e eu prometi para ele, eu falei, eu lhe prometo uma coisa, se o Senhor, na sua eterna misericórdia, se o Senhor puder fazer isso, claro que Deus pode todas as coisas, mas eu estava tão desesperado, eu falei, se o Senhor puder me transformar, se o Senhor um dia me fizer um homem de Deus, um homem que anda em santidade, em vitória contra os pecados, e se um dia o Senhor me usar grandemente, eu lhe prometo que aonde eu for, eu vou falar para todos que se o Senhor pôde usar esse que é o mais fraco de todos, o Senhor não somente pode, mas o Senhor quer usar todos os seus filhos grandemente. E eu tenho cumprido essa promessa, eu tenho falado isso. Eu prometi para Deus que eu ia falar isso ao redor do mundo, e eu já tenho falado ao redor do mundo, em tantos países da Ásia, inclusive Mianmar, Mongólia, China, Japão, Indonésia, Tailândia, Vietnã, Camboja e Nepal e tantos países, também outros países, né, na África, na Europa, nas Américas, mas nós temos proclamado e falado para pastores e líderes ao redor do mundo, vez após vez após vez, Deus quer sim te usar poderosamente. Deus quer fazer uma obra muito, muito grande através de você.
Não aceite as mentiras do diabo, que Deus não quer te usar grandemente. Não, se Deus te chamou pastor, líder, pode ter certeza, Ele quer impactar o mundo através de você. Gente, tem bilhões de pessoas esperando Deus usar você poderosamente. Deus quer salvar o mundo, Deus quer que nós façamos discípulos das nações. Amém, queridos? E eu sei que o segredo é isso, é ser cheio de Jesus, né? Cheio do Espírito Santo. Eu lembro quando eu estava, eu formei em teologia, mas numa das férias grandes lá nos Estados Unidos, eu completei um curso de música jazz lá em Berklee College of Music, em Boston, e eu lembro que eu corria todo dia, né? Muitas vezes era à noite, eu corria talvez 8, 9 quilômetros, e eu estava voltando no ônibus urbano, né? Só de shortinho de corrida, e eu não era pastor, nem tinha cara de crente, meu cabelo era comprido, eu estava lá dentro do ônibus, mas só pensando como essa vida com Jesus é tão legal. Então, eu só curtindo Jesus lá no ônibus, quando de repente eu vi um outro cara mais cabeludão do que eu, me olhando estranho assim, e eu achei estranho o jeito que estava me olhando, mas eu simplesmente só fiquei pensando em Jesus, quando de repente eu vi que ele estava bem perto de mim, e ele falou, ele falou assim, em inglês, né, claro, ele falou assim: cara, o que é que você tem, hein? Aí eu pensei, eu acho que, será que é um assalto, mas ele está vendo que eu não tenho nada para assaltar, só estava de roupa de correr, e eu falei, cara, o que você está dizendo? Ele falou, você sabe o que eu estou dizendo. Eu falei, não, cara, eu realmente não sei de que você está se referindo. Aí ele falou baixinho para ninguém ouvi-lo dentro do ônibus. Ele falou assim, eu quero saber que tipo de droga que você está tomando, que te faz tão cheio de alegria. Cara, eu preciso dessa droga, cara, você tem que me falar. E quase que eu disse para ele, não estou tomando droga nenhuma, mas aí eu pensei, não, eu preciso aproveitar essa oportunidade, né, de falar de Jesus. Então, já que ele estava místico, eu também fiquei bem místico. Eu falei assim, cara, você quer saber mesmo que eu tenho, cara? Naquele momento eu me tornei um santo traficante. Ele falou, sim, cara, eu quero, o que é que você tem? Eu falei, é Jesus. Aí eu pude falar de Jesus para ele, porque Jesus é a solução, amém, queridos? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Agora, como ser cheio de Jesus? Porque quando você é cheio de Jesus, você vai atrair todos para Jesus. As coisas vão mudar. Eu creio que o segredo de ser cheio de Jesus é ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu contar uma história para vocês. Logo que nós começamos a pastorear a igreja lá em Santarém, eu levava os jovens para o monte buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu ensinava sobre os dons do Espírito Santo, sobre como andar no Espírito, como ser cheio do Espírito Santo, como fluir nos dons do Espírito Santo, como cultivar um relacionamento com Ele. E a igreja começou a crescer. Para mim era muito grande na época, e já era uma das maiores igrejas em Santarém, e na época tinha só umas 150 pessoas, mas de repente continuou crescendo, mas muito devagar, estava mais ou menos ficando na casa dos 150, não estava crescendo mais rápido, e eu fiquei um pouco angustiado com isso. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Por que não está crescendo mais rápido? E eu lembro que depois de fazer essa oração, foi à noite, antes de eu dormir, eu fui dormir. E durante aquela noite, Deus me deu um sonho muito forte. E nesse sonho, eu estava dentro de um barco, num canal de águas profundas, águas cristalinas, e o barco estava numa correnteza muito grande, e sem eu remar, sem nada, sem motor, mas o barco ia para frente com velocidade. E eu só sentado no barco e olhava para baixo, e o rio, aquele canal de água profundas, estava cheio de peixes enormes, acompanhando o barco, todos nadando, e eu indo rápido, e os peixes todos vindo comigo. E de repente aquela água foi acabando, aí o barco
engatou na lama, os peixes estavam pulando nas poças de água, na lama. Eu desci do barco e eu tentei colocar peixes aqui na minha camisa e chutar outros peixes e esforçando para ir em frente. E aí eu acordei e eu sabia imediatamente, Deus havia respondido minha oração. Deus mostrou claramente que aquela era a resposta da minha oração. Por que a igreja não estava crescendo mais? Porque ele falou, olha, no começo você pregava muito, ensinava muito sobre o Espírito Santo e levava as pessoas muito a ficarem cheias do Espírito Santo e depender do Espírito Santo, era muita água, e você realmente estava sendo levado pelo poder do Espírito Santo, e os peixes que representam as pessoas também viam as multidões, e aquilo crescendo, e era maravilhoso, mas você parou de pregar sobre isso, parou de ensinar sobre isso, parou de enfatizar isso, parou de priorizar isso, e aí a água foi acabando, que a água representa o Espírito Santo, e agora você está fora do barco, tentando levar as coisas na força do braço, né, pela energia humana, e por isso que não dá certo. Eu falei, Senhor, ainda bem que o Senhor me mostrou, e eu imediatamente comecei a ensinar de novo, a pregar sobre isso, a enfatizar, a priorizar isso, nunca mais parei, aí que explodiu em crescimento lá, Fortaleza, São Paulo, mas por quê? Por causa do Espírito Santo. Eu tenho certeza que se não fosse por causa de um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, eu ainda estaria pastoreando talvez uma igreja de 150 pessoas. Então, veja bem, queridos, não existe nada que de nós mesmos fazemos, é o Espírito Santo, é depender dEle, é ser cheio dEle, é ser guiado por Ele. Eu lhe pergunto, você sabe ouvir a voz do Espírito Santo? Eu já ouvi algumas pessoas da linha mais assim, tradicional, dizer assim, fico preocupado sobre esses caras que dizem que eles ouvem a voz de Deus. Eu fico preocupado com alguém que se diz homem de Deus e não ouve a voz de Deus. Ele que me preocupa. Agora, olha que Tiago capítulo 4, versículo 5 diz, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Agora, esse texto é muito difícil na tradução do grego, mas na minha opinião, a melhor tradução em português é a da Revista Atualizada. E eu vou ler de novo, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Essa palavra anseia, ela significa desejar intensamente e constantemente. Agora olha o que a Bíblia está dizendo, o Espírito Santo deseja intensamente, e Ele deseja constantemente ter um relacionamento de intimidade com você. Ele está desejando isso, intensamente, constantemente. Ele quer ter essa amizade profunda, essa comunhão com você. Eu lhe pergunto, seja bem honesto, você tem esse relacionamento intenso, constante com Ele? A Bíblia mostra que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, né? Efésios 4:30 diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Veja bem, deixa eu falar uma coisa, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, não é como algumas seitas ensinam, que é só uma força ativa, não, ele é uma pessoa, ele não é um ser humano, mas ele é uma pessoa, e como uma pessoa ele tem emoções, ele tem sentimentos. E eu receio que muitas vezes eu e você temos entristecido o Espírito Santo simplesmente por não conversar com Ele, por não estar com Ele, por não estar cultivando intimidade com Ele. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Nós sabemos que o segredo dos segredos na vida cristã é ter intimidade com Deus, certo? Mas quem é Deus? Deus é um só Deus, mas Ele é em 3 pessoas, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, são 100%
onipotente, quer dizer que tem todo o poder, onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, e onisciente, quer dizer que tem todo o conhecimento. Mas, veja bem, ele está onipresente, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo estão em todo lugar ao mesmo tempo, mas, pelo que a palavra de Deus dá de entender, cada um dos três concentram a presença deles em algum lugar, num devido momento. Por exemplo, a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então, o Pai estava lá no céu, concentrando a presença dele, enviando o seu Filho aqui para a terra. Jesus esteve aqui na terra e ele nos ensinou a orar o quê? Pai nosso que está onde? No céu. O Pai estava já aqui na terra, é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele concentra a presença dele lá no céu, no trono, no centro do universo. Jesus esteve aqui na terra e ele disse, olha, eu estou indo embora, eu estou voltando para o céu, tá certo? E quando ele subiu ao céu, foi assunto aos céus, Deus o colocou à sua direita, e agora está sentado no trono à direita do Pai. Então Jesus é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele concentra a presença dele à direita do Pai, está certo? Então, o Pai está em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele concentra a presença dele no trono, no centro do universo. Jesus está em todo lugar ao mesmo tempo, mas concentra a presença dele à direita do Pai. O trono à direita do Pai. E aonde está o trono, né, do Espírito Santo? Alguém falou, na esquerda do Pai? Não, não é na esquerda do Pai. Sabe onde está o trono do Espírito Santo? O próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele falou, eu estou indo, mas não vou deixar vocês órfãos. Porque ele falou, se eu não for, ele não poderá vir. Interessante. Dá de entender a Bíblia que sempre duas pessoas da Santíssima Trindade tem que estar concentrando a presença lá no céu. Interessante, porque ele falou, se eu não for, ele não poderá vir. Interessante, né? Mas ele falou, se eu for, eu o enviarei. Então, o trono do Espírito Santo, onde ele concentra a presença dele, não é lá no céu. É aqui dentro do cristão, é dentro de você. Agora, pensa bem, quantos de nós oramos assim, ó Pai que está no céu, meu papai, eu te amo tanto, Jesus, eu te amo, e a gente conversa tanto com o Pai, conversa tanto com Jesus, isso é lindo e maravilhoso, mas os dois estão concentrando a presença lá no céu. O único que está concentrando a presença dele aqui na terra é o Espírito Santo, e nós ignoramos ele, não conversamos com ele, não falamos com ele, e ele que está aqui. E o próprio Jesus falou, não vou deixar vocês órfãos, eu estou enviando o Espírito Santo para ser esse paracletos, aquele que vem ao lado, aquele que é para ser seu melhor amigo. E muitas vezes nós não estamos conversando com o Espírito Santo, estamos ignorando ele, não estamos cultivando um relacionamento com ele. Já pensou nisso? Impressionante. E quando a gente fala com o Espírito Santo? E quando a gente fala com o Senhor? Como que você fala? Você para ouvir a voz dele? Né? Quantas vezes nós temos caído no erro, não é mesmo? De só a gente conversar. Né? Você já viu aquele tipo de pessoa que ela só fala, nunca te dá a oportunidade para você responder nada? Quantas vezes eu acho que a gente vai orar assim, né? Ó Senhor, isso, né? Eu te amo tanto. E ele quer responder, eu também te amo, mas a gente não dá brecha, né? A gente fala aí, e eu peço pelo meu tio que está passando por isso, e ele quer responder, olha, fala para o seu tio, mas a gente não dá brecha. E eu peço isso aqui, e ele fica lá, Pai, em nome de Jesus, amém. A gente vai embora e ele, amém. Tchau, meu filho. Queria tanto conversar com você, mas oração não é para ser um monólogo, é para ser um diálogo. A gente conversa, onde aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Aprende a ouvir as direções dele. É uma das coisas que, né, desde eu e o Luciano começamos a ter uma amizade, né, mais profunda, que eu fiquei apaixonado, porque eu vi que ele também valorizava e valoriza tanto isso.
tanto isso. Quantas vezes, né, ele falando, olha, o Senhor me falou isso, o Senhor me falou aquilo, eu senti Deus falando isso. É tão importante a gente ouvir a voz do Espírito Santo, cultivar essa profunda intimidade com o Espírito Santo. O John Bevere disse o seguinte: o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada na igreja. É verdade, muitas vezes o Espírito Santo tem sido a pessoa mais esquecida na igreja. Nós queremos usá-lo, né, mas não cultivar um verdadeiro relacionamento com ele. O Francis Chan disse o seguinte: se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Sabe, 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o Espírito Santo. Quantas pessoas não valorizam com temor e tremor a presença do Espírito Santo? Uma das simbologias do Espírito Santo é o pombo. Você já notou que o pombo ele é muito sensível? Se tiver um pombo aqui e eu chegar andando rápido, ele vai sair voando. Eu vou ter que ir com calma. Quantos, sabe, apagam o Espírito Santo, entristecem o Espírito Santo, com brincadeiras um pouco assim, estranhas, chamam do nome de Deus em vão. Deus começou até me chamar a atenção sobre isso, porque às vezes eu falava, oh meu Deus, mas eu não estava realmente clamando a meu Deus, eu estava só realmente fazendo o que a Bíblia fala, chamando o nome de Deus em vão. Quantas vezes nós temos entristecido o Espírito, e aí nós não sabemos por que a unção dele não está conosco quando nós mais precisamos, porque aquele pombo já voou faz tempo. Porque brincadeiras, fica muita maledicência. Há quantas vezes eu estou numa roda assim, às vezes são cristãos, às vezes são até pastores, mas começa a falar mal de outros pastores, enfim, eu sinto o Espírito Santo ficando triste dentro de mim. Ou preciso mudar o rumo daquela conversa, ou prefiro nem ficar naquela roda, porque não é bom para mim, porque eu sinto o Espírito Santo ficando triste. Eu sinto que a gente está apagando o Espírito Santo. Você sabia que a Bíblia fala que todo pecado pode ser perdoado, até a blasfêmia contra o pai, blasfêmia contra o filho, mas o único pecado que não é perdoado nem nessa vida, nem na vida por vir é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É muito forte, é muito sério. Faz anos atrás, quando eu comecei a aprofundar muito nisso, eu lembro, mas em vez em quando, até hoje eu faço isso, peço perdão para o Espírito Santo, falo, poxa, Espírito Santo, eu estava ignorando a sua presença. Quantas vezes eu tenho estado no trânsito, talvez você está no trânsito lá, engarrafamento, e está 20 minutos, você está talvez até ouvindo uma pregação, ou um louvor, mas você está sozinho, mas você não está sozinho, o Espírito Santo está lá, mas você não está nem conversando com ele. Agora imagina eu com um amigo aqui, vamos supor, o pastor Luciano está no carro comigo, e a gente no trânsito, e passa 20 minutos, 30 minutos, e eu simplesmente não falo com ele, ignoro ele, simplesmente nem converso. É assim que nós temos feito com o Espírito Santo. Assim que nós temos, muitas vezes, ignorado a presença. Em vez de aproveitar as delícias de conversar, de fazer perguntas para ele. Me diga uma coisa, se você vivesse na época de Jesus, e Jesus te acordasse uma manhã bem cedo lá, 5:30 da manhã, os outros discípulos estão tudo dormindo, ele fala, vamos andar na praia juntos. Na praia do Mar da Galileia, e você fosse andando com Jesus, por 1 hora, enquanto o sol está subindo, você iria só ficar calado o tempo todo, e não fazer nenhuma pergunta para Jesus, nem desfrutar daquela comunhão e as delícias? Você fala, eu jamais faria isso, eu ia aproveitar, pastor Ibe, eu ia. Ah, é? Mas tem um que é até melhor
para nós. O próprio Jesus disse, ele é melhor para nós, que Jesus enviou ele, o Espírito Santo. E muitas vezes nós temos feito isso, ignorado. Aliás, quando Jesus disse, olha o que Jesus disse, ele disse assim, olha aqui, ele disse assim, em verdade eu te digo, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Agora, queridos, me diga uma coisa, Jesus alguma vez contou mentira? Por que ele teve que introduzir essa frase dizendo, olha, o que eu vou falar aqui agora é verdade? Ele nunca mentiu. Sabe por quê? Que ele teve que falar, o que eu vou dizer aqui é verdade, porque ele sabia que era uma verdade que para os discípulos ia parecer uma mentira. Imagina, você caminhando com Jesus mais do que 3 anos, dormindo, indo para casamento, rindo, aprendendo aos pés dele, você tão íntimo com Jesus. E aí ele chega e fala, olha, é até melhor para vocês que eu vá, porque tem um outro que eu vou mandar, que ele é muito melhor para vocês até do que eu. Mentira, Jesus. Por isso que Jesus falou, olha, o que eu vou falar aqui agora é verdade, viu? Parece que é mentira, mas não é, é uma verdade. É melhor para vocês que eu vá. E eu enviarei um outro Consolador. Essa palavra outro, no grego, tem 2 palavras em português que podem ser traduzidas outro no português. Uma é etéreos, que quer dizer um outro, mas de um outro tipo. Tipo assim, uma banana, uma outra fruta, mas de um outro tipo, uma maçã. Mas Jesus não usou essa palavra etéreos, ele usou a palavra allos, que quer dizer um outro do mesmo tipo. Tipo assim, uma maçã e uma outra fruta do mesmo tipo, uma outra maçã. Ele falou assim, eu enviarei um allos, um outro Consolador, mas é igualzinho a mim. Só que ele é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Por que ele é melhor? Porque quando Jesus estava aqui fisicamente, ele podia só estar com um por vez, não é mesmo? Então ele estava com Pedro, depois ele estava com João. Imagina se Jesus estivesse aqui fisicamente. Onde ele estaria? Talvez lá em Jerusalém. Você teria que comprar uma passagem, né, de avião, e chegando lá ia ter uma fila quilométrica, e aí para tentar falar com ele, porque os 11 discípulos, os 12 não, porque o Judas já tinha batido as botas, mas os 11 discípulos, e o Paulo também, iam estar monopolizando, não é mesmo, a presença. Imagina, ia ter o Tomé lá, tirando as dúvidas dele. O Pedro com aquele jeitão agressivo, querendo ser o centro de atenções. E aí o João monopolizando o peito de Jesus com o carinho e a intimidade. Então, imagine, agora não. Cada um de nós podemos ter profunda intimidade e comunhão 24 horas por dia com o Espírito Santo, com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Agora, escuta bem. Aprenda a cultivar essa intimidade. Aprenda a aproveitar disso. Quantas vezes no meu pastoreio, quando a igreja ainda era pequena, mas até hoje eu faço isso. Eu falo, Espírito Santo, eu não sei o que fazer. Quantas vezes eu já fechei a porta do quarto, sentei na cama e falei, Espírito Santo, fala comigo. O que é para fazer nesse caso aí, nessa situação? E ele me dirigiu. Daqui um pouco nós vamos falar como ouvir a voz dele. Mas eu ouço a voz dele. Ele me dirige. Ai de mim se eu tentasse ser pastor sem o Espírito Santo. Meu Deus, eu jamais daria conta. Eu jamais daria conta. Vez após vez tenho recorrido a ele. Vez após vez eu sei que é ele que tem feito a obra. Ele que é o pastor principal, com certeza, já fazem muitos e muitos anos, quando a igreja ainda era muito pequena, eu lembro falando para todos lá, gente, eu não sou o pastor principal dessa igreja, é o Espírito Santo, eu só sou o pastor auxiliar, dependo dele,
confio nele. Aliás, toda manhã, assim que eu já começo minha manhã, a primeira coisa que eu faço, quando eu acordo, desligo o despertador e já ajoelho em cima da cama mesmo. Falo, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, papai. Bom dia, Jesus. Falo com todos os três. Aí eu falo, como é maravilhoso. Vamos decidir, Espírito Santo. E eu converso com ele um pouco e peço a ajuda dele. Mas uma das coisas que eu sempre gosto de falar, além de bom dia e eu te amo, para ele é, eu dependo de ti. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu dependo de ti. Gente, eu ainda estaria pastor numa igreja de 150, se não fosse o Espírito Santo, eu sei. Ele é o pastor principal. Eu dependo dele. Ele que faz a obra. Uma vez eu estava numa grande conferência, eu não morava em São Paulo ainda, mas eu estava numa grande conferência em São Paulo para pastores e líderes. Estava muita gente, e tão lotado aquele grande auditório, que nós, os preletores, nem tínhamos lugar para sentar nas cadeiras embaixo. Então, nós estávamos em poltronas aqui, um monte de nossos preletores aqui, né, nesse lado aqui da plataforma. E aí, um dos preletores, que era pastor auxiliar de uma grande igreja, ele chegou lá na frente e falou assim, hoje eu vou pregar para os pastores auxiliares. Todo pastor auxiliar que fica em pé, por favor. Aí eu fiquei em pé. Aí os outros preletores, não, pastor Eibe, ele está falando que só quem é pastor auxiliar que é para ficar em pé. Eu falei, eu sei, eu sou o pastor auxiliar da minha igreja. E eu não estava querendo chamar atenção, muito pelo contrário, irmãos, eu quase não fiquei em pé porque eu não queria estar chamando atenção, eu sabia que as pessoas iam pensar que eu não entendi bem o que ele falou, mas eu pensei, poxa, mas é muita cara de pau eu não ser honesto nesse momento. Ele é o pastor principal, e se eu agora dizer que eu não sou o pastor auxiliar e ficar sentado, é muita desonestidade da minha parte. Por isso que eu fiquei em pé. Eu fiquei em pé porque eu sei que ele que é o pastor principal. Ele é o pastor. E vez após vez, quando as pessoas têm falado, uau, olha tantas coisas que Deus tem feito através de você. Através de mim, não. Através do Espírito Santo. Eu sou auxiliar dele, eu pego o carona, aleluia. Agora, tem uma vantagem também, sabe, irmãos? Porque, às vezes, tem cada pepino, cada problema. Aí, quando os problemas vêm, eu falo para ele assim, ainda bem que eu não sou o pastor principal, né, Espírito Santo? Ainda bem que é o Senhor que cuida de tudo. É muito gostosa essa vida com Jesus. Ô, vida com Jesus maravilhosa. É muito gostoso, é muito bom. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Por que você não peça a ajuda dele em tudo? Ele quer te ajudar. Você sabia que não tem ninguém que quer o seu sucesso em todas as áreas mais do que ele? Não tem ninguém. Você que é marido, você que é esposa, viu, esposa? Não tem ninguém que saiba criar seus filhos melhor do que você. Não tem ninguém que entenda melhor de homem, quando seu marido está todo daquele jeito. Não. Peça ajuda do Espírito Santo. Ele vai te ajudar a entender o seu marido. Peça ajuda do Espírito Santo para criar seus filhos. Escuta bem. Viu, homens? Essa aqui é forte. O Espírito Santo entende mulher. Isso é um milagre muito grande. Igual o cara que estava andando na praia, né? Triste. Não estava entendendo a esposa e tal. E ele chutando pedra, coisa na praia. Sem querer chutou uma lâmpada, saiu um gênio. Isso é só uma piada, viu, irmãos? Não é verdade da Bíblia, não, viu? Saiu um gênio, o gênio falou assim, só um pedido, mas pode ser qualquer um que você quiser no planeta. Ele falou, olha, ele estava tão decepcionado com tudo, ele falou, eu quero uma ponte daqui até Paris. Aí o gênio falou, cara, agora você exagerou, né, mano? Imagina o concreto e o ferro para uma ponte daqui até o Paris. Ele falou, não, faz outro pedido aí. Aí ele falou, não. Aí ele falou para o gênio, ele falou, vou te falar o que eu quero mesmo. Eu quero entender a mulher, porque que ela pensa de certas formas, porque que ela age e reage de certas formas.
Eu quero entender a mulher. Aí o gênio coçou a cabeça e falou assim: naquela ponte você queria quantas pistas mesmo? Mas, falando sério, quantas vezes no meu casamento, né, que eu não estava entendendo mesmo Andréia, né, mas não entendendo mesmo. Aí eu recorri ao Espírito Santo, né? Às vezes que eu não recorri ao Espírito Santo, aí só deu BO, viu, gente? Não faça isso. Mas às vezes que eu recorri, gente, foi demais. Porque o Espírito Santo, o que está acontecendo? Me mostra. Ele falava, não, porque ela está sentindo isso, ela está pensando isso. Eu ficava impressionado como ele me revelava. Aí eu chegava, amor, e tal. Aí eu conversava, porque você está pensando assim, você está sentindo. E ela chorando falava assim, amor, você me entende. E olha que ela é psicóloga, mas ela dizia, nem eu me entendo, mas você me entende. Mas eu sei que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Gente, ele quer, viu, pastor? Ele quer ver a sua igreja romper, crescer, conquistar sua cidade para Jesus. Viu, empresário, ele quer ver a sua empresa explodir. Não tem ninguém que entenda de tudo mais do que o Espírito Santo. Já pensou nisso? Por que nós não dependemos dele? Por que nós não buscamos mais a ele? Agora, vou falar uma coisa muito forte aqui. Tá? Se você já é nascido de novo, isso é muito forte. Sabe o quê? É você que determina o seu grau de intimidade com o Espírito Santo. É você que determina isso. A Bíblia deixa bem claro, o Espírito Santo é Deus, chegai-vos a Deus e Ele é você que determina. Porque o Espírito Santo, ele já derramou graça sobre graça. A Bíblia fala que Deus já derramou graça sobre graça. Claro que o primeiro passo foi Deus que fez em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo, ele já derramou graça sobre cada cristão. Mas olha que a Bíblia também diz, 2 Coríntios 6:1, não recebais em vão a graça de Deus. Então, Deus já derramou graça sobre graça, mas se você não corresponder a essa graça, não dar resposta para essa graça, não cultivar esse relacionamento, é você que não vai ter. É você que determina. Se você se achegar muito a Ele, Ele vai se achegar muito a você. Se você só se achegar mais ou menos, você vai só se achegar. Ele também. Olha, você hoje tem o grau de intimidade do Espírito Santo que você vem cultivando. Pastor, eu tenho dificuldade de ouvir a voz dele. Quanto tempo você está separando para cultivar, para conversar, para adorar, para amar, para ouvir a voz dele? Sabe, é você que determina. É você que determina seu grau de intimidade. Na NVI, viu, porque esse versículo, dependendo da tradução, às vezes é versículo 13, tá? Mas na NVI é o versículo 14 de 2 Coríntios capítulo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Sabe o que um grande teólogo falou, que o grego mostra nesse versículo? Olha só, escuta bem. Que essa graça do Senhor Jesus, tão infinita, esse amor de Deus, tão imensurável. Olha o que o teólogo disse, que esse versículo no grego dá de entender isso aqui. Essa graça infinita de Jesus, esse amor imensurável do Pai, elas virão a nós através da comunhão com o Espírito Santo. É o que esse versículo está dizendo no grego. É muito forte. Eu vou ler esse mesmo versículo na Bíblia, a mensagem. Está escrito assim, olha, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Uau, uau. Agora,
Como ouvir a voz do Espírito Santo? Em primeiro lugar, use o crivo das Escrituras. O Espírito Santo nunca vai contradizer as Sagradas Escrituras. Nunca, nunca. Se você conhece bem a palavra, estiver cheio da palavra, você pode ter certeza que muitas vezes você vai poder discernir na hora se aquela voz é do Espírito Santo ou não. Porque quando ela está em harmonia com as Escrituras, amém. Quando ela não está, você já tem certeza que ela não é a voz do Espírito Santo. Seja um bereano, né? A Bíblia fala em Atos 17, 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Eu fico impressionado com o tanto de pessoas que usam o Espírito Santo como uma desculpa para poder fazer o que os seus desejos carnais querem, né? Não, foi o Espírito Santo que me mandou sair dessa igreja e começar uma outra na esquina, né, e dividir a igreja. Foi o Espírito Santo que me mandou deixar minha esposa e casar com uma mais nova. Meu Deus, é tanta mentira do diabo, porque toda vez que contradiz a Bíblia, pode ter certeza, quebrou o princípio bíblico, não foi o Espírito Santo que ele ouviu, pode ter sido até um espírito, mas não foi o Espírito Santo. Então, pode ter certeza disso, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa, é importante aprender a liberar fé para ouvir a voz do Espírito Santo. Uma vez que você está cheio da palavra, e sabendo discernir, ajuda muito. Mas mesmo assim, você vai ter que aprender a liberar a fé. Deixa eu explicar. A Bíblia diz, tá? Em Provérbios capítulo 20, versículo 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Então o Espírito Santo, ele vasculha cada parte do nosso ser, tá? Mas, o que ele fala? Que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então diga assim, por favor, diga em voz alta, diga assim: a lâmpada do Senhor é o meu espírito. Tá, agora olha só, a Bíblia fala que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, mas lá no versículo 16 de Romanos 8 ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, escuta bem, ele não comunica com a sua mente. Ele não comunica com sua mente. Ele comunica com seu espírito. A Bíblia fala isso claramente. Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso espírito. Tá? Então, quando o Espírito Santo fala com você, ele fala com o seu espírito. Agora, o seu espírito humano, cheio do Espírito Santo, vai retransmitir a voz do Espírito para a sua mente. Por isso que quando essa voz chega na sua mente, ela vem vestida com a sua voz, porque é a sua voz que está retransmitindo a voz do Espírito Santo. E por isso que vai parecer muitas vezes que é você que está falando com você mesmo. Você está entendendo? Porque quando vem na sua mente, já vem na sua voz, porque é a sua voz retransmitindo a voz do Espírito Santo. Então, na medida que você vai discernindo isso, muitas vezes você vai falar: uau, foi isso mesmo, foi o Espírito Santo. Deixa eu te dar uma experiência. A primeira vez na minha vida que eu lembro ter ouvido a voz do Espírito Santo, eu talvez tinha uns 12 anos de idade, eu estava num acampamento, eu acho que era para tirar o tempo a sós com Deus, e eu lá fui falar com Deus, e eu falei assim para ele, eu até lembro até hoje, olhando para as árvores assim, eu falei: ó Senhor, eu te amo tanto. E eu nunca tinha ouvido ninguém, nenhum testemunho como esse. Eu ouvi claramente essa voz voltando, não audível, mas dentro de mim, falando: ah, eu também te amo, meu filho. E eu, uau, eu acho que eu ouvi a voz de Deus. Que legal. Aí veio a dúvida, né? Não, mas espera aí, eu acho que era eu mesmo falando comigo mesmo. Aí eu pensei, peraí, alguma vez na minha vida eu já ouvi alguém dando testemunho que Deus falou desse jeito para eles? Eu também te amo? Não, nunca ouvi isso, nunca tinha ouvido isso. Eu
eu imaginava Deus respondendo assim. Nunca, nem passou pela minha mente imaginando. Aí eu me toquei. Eu falei, uau, então não pode ter sido eu que inventei isso na hora, porque eu nunca imaginei, nunca ouvi falar. Então foi uma coisa que me pegou de surpresa, e realmente me pegou de surpresa. Aí eu sabia que eu havia ouvido a voz de Deus. Ai, foi tão emocionante. De lá para cá, deixa eu te falar, muitas vezes eu não tenho certeza absoluta que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu chego para alguém e falo assim, ó, se eu ouvir corretamente o Espírito Santo, ele está falando tal e tal coisa, a pessoa, ai, foi Deus, é Deus e tudo isso. Amém, glória a Deus. Mas às vezes eu ainda estou aprendendo. Mas tem outras vezes, irmãos, que é com tanta certeza, é muito forte. Na medida que você vai cultivando, você vai tendo uma convicção. Eu lembro uma vez, eu estava aqui no quarto, ele falou assim, olha, sai agora do prédio e já pode receber, porque o fulano está chegando aqui. Eu nunca imaginava que o fulano estaria chegando naquele momento. E eu saí, falei, uau! E lá estava o fulano chegando. Eu, meu Deus, que é assustador. Você chega a um ponto que o Espírito Santo vai falando, você vai tendo aquela convicção, é muito forte. Vale a pena cultivar isso, é tão maravilhoso. Eu quero te encorajar a crescer nisso aí. Eu quero terminar com essa pequena história verdadeira que aconteceu em 2007 em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Um homem aparentemente muito comum, muito simples, como qualquer homem, qualquer músico de metrô, lá em Washington, D.C., vai para o metrô tocar o violino. E você sabe como eles fazem, eles abrem a capa do violino, deixa lá para pessoas darem gorjeta, e ele ficou tocando lá. Ele tocou por várias horas lá, por várias horas. Eu acho que foi mais do que 4 horas. E naquelas horas todas, sabe quanto de gorjeta ele recebeu? Total de $32. Alguns jogavam umas moedas, né, de 50 centavos, 25 centavos. E ninguém parou. O único que parou parece que foi um menino de uns 5 anos de idade, que estava andando com a mãe. Ele parou e ficou olhando, e a mãe teve que voltar, pegá-lo pela mão e ficar andando. Todos os outros só passavam rapidamente, alguns jogavam umas moedas. $32 depois de 4 horas. Mas logo, logo começou a chegar as TVs, a CNN, porque eles descobriram quem ele era. Ele era o famosíssimo Joshua Bell, conhecido como um dos maiores violinistas de todos os tempos. Ele estava tocando o próprio violino dele, cujo valor são $3,5 milhões, aquele violino. E ele estava tocando as músicas mais lindas e mais difíceis de tocar. As músicas que as pessoas ricas lotam os grandes halls de concerto, pagando caríssimo para ir assistir ele tocando aquelas mesmas músicas naquele mesmo violino. Mas ninguém estava valorizando. Sabe o que isso me mostra? É que muitas vezes o que é de mais belo está bem na nossa frente e a gente não está sabendo valorizar. Nesse caso, o mais belo de todos, de todo o universo, se você é nascido de novo, ele mora dentro de você. E eu quero te encorajar a saber valorizar e cultivar, que sua vida não seja mais a mesma, através de um relacionamento de profunda intimidade com o Espírito Santo. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aleluia. Fique em pé, por favor. Deixa eu orar com você.
Precioso Espírito Santo, vem agora, manifeste mais e mais a sua presença em cada uma das nossas vidas. Nos ajude a cultivar essa intimidade com o Senhor. Eu creio, Senhor, que nossas vidas não serão mais as mesmas. Eu creio que nós vamos crescer em intimidade com o Senhor. Nós vamos aprender a ouvir cada vez mais a sua voz. E nós vamos aprender a cultivar esse relacionamento de profunda intimidade contigo. Eu creio isso. E lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Deus abençoe, queridos.